Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo ao vivo. E você também que está aí, que vai estar nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Hoje é um momento especial para vocês. Nós, gestores do Praticadamente, demos início a uma jornada incrível. Depois de muito estudo, prática e dedicação com as nossas lives, montamos um curso chamado Os Caminhos para uma Hipnose de Sucesso. Um projeto feito com coragem, criatividade, para mostrar que a hipnose e a terapia juntas são técnicas e práticas que podem transformar vidas e abrir portas para resultados extraordinários. Então, convido vocês para irmos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. Ficou interessado? Então fique aqui conosco, que antes de passar a palavra para as nossas diretoras, Lilian Flieg e Gisele Eugênio, quero convidar vocês para participarem em nossas redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook, Spotify e no grupo de WhatsApp. E se vocês gostarem desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like. Lilian, Gi, passo a palavra para vocês. Olá a todos aqui presentes, boa noite aos que estão aqui, bom dia, boa tarde para você que está vendo depois dessa live aí que vai ficar gravada. Eu vou abrir aqui, meu nome é Lilian Flieg, né, para quem não me conhece, eu vou abrir aqui a nossa apresentação da nossa live de hoje. Estão todos vendo aí a apresentação? Já está aparecendo? Tá ótimo, eu estou vendo alguns aqui e eu vou passando os slides e comentando aqui como será esse caminho para uma hipnose de sucesso que nós aqui, gestores do Praticadamente, resolvemos fazer por causa de alguns comentários, de alguns itens dentro da hipnose que cada um tem uma visão e vê e aprende de uma forma, né? E, antes de tudo, eu tenho que dizer que nós, da comunidade Praticadamente, somos uma comunidade que acredita que a transformação acontece quando nos encontramos com a nossa verdade. Combinamos ciência, espiritualidade e práticas integrativas para ajudar você a reconectar com a sua essência. Esse daí é a comunidade Praticadamente. E, claro, eu tenho que trazer aqui os gestores da Praticadamente, que estão à frente ao Praticadamente hoje. Vocês já viram aí o Andréia da Fara. O Andréia, ele é o nosso apresentador e oficial, e o nosso diretor de vídeos, ele é que faz essa edição maravilhosa que vocês veem aí, traz umas criatividades aí, corta alguns furos nossos, enfim, ele vai fazendo a mágica aqui para que não fique tão estranho aqui no ao vivo, porque quem está aqui ao vivo pega os furos, pega as fofocas, mas quem está assistindo gravado já pega o negócio já feito, né? Ele, inclusive, coloca as dicas no final do vídeo, menção, Instagram das pessoas que participam, né? Esse trabalho, que eu acho muito trabalhoso, é também feito pelo nosso diretor e apresentador, Andréia Dáfara. A nossa gestora seguinte, aqui é a Gisele Eugênio, que a gente chama carinhosamente de Gi. Ela é nossa diretora de programação e também é uma das professoras aqui que dá aula. Vocês vão ver vários vídeos feitos principalmente com relação à PNL. Ela que também ajuda também a fazer os acertos aí quando a gente faz os textos, né? Às vezes vocês veem os textos mal escritos é porque a gente não colocou direto sem passar pela supervisão dela, porque ela faz umas correções aí de escrita pra gente, que ela é fera nisso, né? Outra aqui sou eu, que vos falo aqui, eu que vos falo, Lilian Flieg. Eu sou a diretora-geral e também faço parte como professora, apresentando, trazendo o meu conhecimento dentro do Praticadamente e aprendendo muito, porque praticamente para mim, além de eu ensinar o que eu aprendo, ensinar o que eu já aprendi, eu aprendo muito com todos vocês aqui, principalmente com professores e gestores e terapeutas e profissionais maravilhosos que nós temos aqui no grupo. A gente tem que estar sempre olhando essas pessoas para trazer aqui a experiência delas, para que a gente faça essa troca. Porque às vezes um fala de hipnose de uma forma, o outro fala de outra, e as visões diferentes ajudam a gente a construir a nossa visão, a nossa verdade. Lembra que eu falei lá no início, né? E nós temos também a nossa Marcia Lourenço, que a gente chama carinhosamente de Marcinha.
ela é social media, ela é diretora de mídias, ela é que faz aí essas imagens que você vê e traz cada ideia, ela tem cada insight de assuntos e de temas e que é muito importante para o grupo aqui e que ajuda a trazer essas dicas maravilhosas, trazer esses apresentadores também. Então, apesar de cada um ter a sua função, a gente aqui procura trabalhar dentro de uma união, de um equilíbrio, porque às vezes um não pode, outro não pode, afinal de contas, nosso trabalho ele é voluntário de uma certa forma, a gente não ganha para isso. Todo esse trabalho que vocês estão vendo aí, a gente não tem salário nem comissão, a gente trabalha porque a gente gosta de estudar, e gosta de apresentar, e gosta de trazer. E nós agora estamos querendo trazer uma outra cara para o Praticamente, com esse curso, né, que nós vamos apresentar agora para vocês. E dando continuidade aqui, por quê, né? O que é o Caminhos para uma Hipnose, que é esse curso que nós estamos trazendo, né? Nosso objetivo aqui é que você tenha uma orientação do uso da hipnose de forma generalizada, aplicada à sua prática. E nós do Praticamente, a gente sempre fala para você não tomar o que você vê, o que você lê, o que te trazem num vídeo, na tela, qualquer que seja, como uma palavra final. A gente sempre orienta a que todos estudem. E além de estudar, procurar nos livros, procurar outros profissionais, a gente fala sempre, faça terapia. Porque às vezes você está vendo uma coisa de uma forma, porque você está precisando, de repente, fazer uma terapia e entender aquela terapia ou aquela outra forma de ver. E então a gente sempre orienta isso, estude e faça terapia. Por isso que às vezes a gente traz aí terapias diferentes, opiniões diferentes. Nós acreditamos que a gente tem que ouvir e fazer a nossa opinião. Então, assim, é muito importante esse entendimento, né? E nós percebemos o seguinte, tem vários cursos de hipnose, ou hipnoterapia, ou assuntos ligados com a hipnose, de um dia, de um fim de semana, de um é presencial, outro é online, e sempre falam as mesmas coisas, só que de forma sempre muito, muito superficial. E aí, algumas pessoas ficam com dúvidas ou ficam com uma ideia incompleta. Por isso, nós fomos fazendo uma série de aulas com temas principais sobre a hipnose, e nós trazemos esse curso justamente no intuito de que você aprofunde um pouco mais, saiba aonde você pode procurar estudo, e aqui nós trazemos referências para você aprofundar e entender melhor e aplicar. Se você é terapeuta, na terapia, se você trabalha com street, você vai ver de uma outra forma como você vai olhar para aquela pessoa que você está trabalhando ali, ou se você trabalha com terapia corporal, ou qualquer que seja, porque, na realidade, a hipnose ela está inserida em todas as profissões e em todas as práticas. Se você olhar com um olhar atento, você vai perceber isso, que é uma realidade. E aí, eu continuo aqui, deixa eu ver aqui. O que acontece? Eu vou começar falando das aulas, e a Gi também, ela vai estar falando das aulas, porque na verdade quem acabou dando essas aulas foi eu e a Gi. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de eu começar a falar da minha aula, que foi essa aula que eu dei, Hipnose e seus conceitos, eu vou pedir a Gi para ela falar também, para que vocês percebam que aqui a gente está procurando assim trazer o melhor do nosso trabalho para vocês. E depois, eu estava comentando com a Gi, porque nós não fizemos nada assim muito planejado, vamos fazer assim, assim, assado, não. Tá falando com a Gi de eu apresentar, falar o que eu abordei nessa aula, a Gi falar o que ela abordou, e aí vocês irem entendendo que, de repente, o professor responsável falando, vocês vão entender melhor, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, eu vou até interromper um pouquinho o compartilhamento e depois eu volto, só para a Gi, vocês verem ela falando esse trabalho nosso que é tão bacana e por que a gente resolveu fazer isso, não é mesmo, Gi? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo a gravação dessa aula. Boa noite para todos que estão aqui. Muito obrigada, Lívia, por passar a palavra. Uma coisa que, dentro do Praticamente, nós percebemos ao longo aí dos nossos quase 6 anos de atuação, né? Para quem talvez ainda não saiba, nós começamos o Praticamente durante a pandemia, ainda em 2020, né? Quando estava aquele boom da pandemia, que ninguém podia sair de casa, nós, terapeutas, começamos a nos organizar aqui para falar um pouquinho sobre hipnose, ainda com um mastermind de hipnose. Depois que nós ganhamos marca, ganhamos logo, ganhamos toda essa estrutura. De início, nós tínhamos um grupo que era só para práticas de hipnose, né? Pessoas que entravam aqui no Praticamente, que ainda não tinham passado pelo processo e que ali elas praticavam, então, o Durante, na época, o Natson, que eram gestores na época aqui do PDM, eles
conduziam essas aulas. Passado o tempo, a gente percebeu que o nosso foco começou a crescer mais em terapeutas mesmo que vinham para a comunidade. Só que muitos vinham ainda com medos, com receios de atender, sem entender alguns conceitos que para alguns são tão simples, tão básicos de entender, mas também, eu sempre gosto de dizer, né, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim, para a Lilian, talvez aqui para o Mário, para um outro, não é óbvio para outro. Então, esse nosso curso, ele nasceu desse nosso desejo de facilitar, de falar não para quem é completamente leigo, e não que o completamente leigo não vá se beneficiar do curso, ele vai se beneficiar, porque nós mastigamos o máximo que nós pudermos dentro da nossa expertise de atendimento, mostrando formas durante as nossas aulas de como aplicar tudo aquilo que a gente aprende a falar, que a gente aprende nos cursos de hipnose, para que desmistificasse um pouco esse mundo da hipnose para os terapeutas, até mesmo terapeutas de outras áreas. Como, por exemplo, o Roberto, que sempre está aqui conosco, ele é psicólogo. E ele começou a aprender mais de hipnose aqui nas nossas aulas e entender que, de certa forma, ele até fazia hipnose, só que não com o conceito formado nele. Então, já que nós vamos falar de conceito, traz aí a sua primeira aula. Então tá. Então, exatamente com essa ideia que a Gi nos assim, ampliou mais ainda o entendimento, porque essa tanta mudança, né? Quem viu praticamente no início está vendo agora, né? Que nós começamos a fazer essas aulas. E a primeira aula é justamente hipnose e seus conceitos. Nessa aula, eu vou trazer uma visão geral da hipnose, das técnicas que nós vamos abordar durante esse curso, os conceitos básicos, e prática da hipnose e de relaxamento, né? Então, assim, é somente uma aula em que você vai ter uma visão ampla do caminho que você tem que fazer. Quando você vai atender alguém no street hipnose, quando você vai atender alguém na hipnoterapia, nessa aula aí, você vai ter uma visão geral. O que eu faço primeiro? Em que ordem eu faço para que eu consiga ter sucesso? Essa aula é que vai trazer esse entendimento e ali também você vai poder saber o que você tem que estudar mais, porque ali você vai perceber que, de repente, você vai ter uma deficiência no IE7, no Convince, e aí você pode, por ali, aprofundar também o seu conhecimento, né? E aí, depois, nós vamos entrar na segunda aula, que a Gi vai falar que foi uma aula maravilhosa e muito importante. A gente sempre ouve falar sobre rapport. E fica aquela coisa como se todo mundo soubesse o que é essa palavra rapport. Porém, aqui a gente esmiuçou, nessa aula eu esmiucei essa arte do rapport, né? Então, como conseguir atingir, né, o objetivo com a hipnose, mas não só na hipnose, também na vida. Porque, como a Lilian falou, eu tenho o meu berço dentro da terapia, foi dentro da PNL. E rapport e PNL tem tudo a ver, completamente a ver, essa forma de comunicação. Então, aqui eu trouxe algumas regras, como fazer algumas técnicas de rapport. Eu dei milhares de dicas aqui, milhares eu estou exagerando, obviamente, mas eu trouxe muitas dicas de como fazer o rapport, de como se comunicar com o cliente ou com uma outra pessoa com quem você está conversando, e também alguns cuidados que nós, na prática, precisamos ter. Nessa aula específica, não teve nenhuma prática terapêutica, nenhuma prática de fazer na aula. Porém, eu dei algumas dicas de como já começar a conduzir isso, né? Dicas do tipo assim, a partir de amanhã comecem a fazer tal coisa que vocês vão perceber o rapport sendo formado. E eu acredito ali que nessa nossa lista, que a aula 3 também foi minha, né? Pode Eu passar. acho que sim. Deixa eu ver aqui. Sim. E a aula é muito importante. Gente, quando a gente fala em prática, a gente dá a orientação de como você praticar essa técnica, né? Isso. Na terceira aula que vem na sequência, aqui a gente fala sobre a capa do mago. Eu não vou me aprofundar aqui, porque obviamente isso vocês vão encontrar a história da capa do mago dentro dessa aula. E aqui, além de contar a metáfora da capa do mago, de onde que ela se originou, eu também explico o porquê, né? O para que construir essa capa do mago. Qual é a importância disso para você que quer trabalhar com hipnose? Para que você se sinta agora seguro. E nessa aula a gente
conversou muito, tiveram algumas perguntas que foram trazidas para nós através do chat, de como se perceber agora atuando, como vestir mesmo aquela roupa do terapeuta, né? Que é a capa do mago agora dessa profissão que ajuda tantas pessoas. E a aula seguinte também foi dada por mim, que aí a gente vai falar. Ah, Não, foi minha. Eu até sua. achei. Foi minha. Então, aí, depois dessa, a próxima aula foi Pretalk. Pretalk também é uma aula muito importante. Vejam bem, olha só, essas aulas, a arte do rapport, a capa do mago e o Pretalk são aulas importantes. Vocês, quando assistir, vocês vão entender que são aulas importantes para que você tenha uma hipnose de sucesso. Para que você tenha, porque muita gente às vezes, eu não sei o que aconteceu, não funcionou, a pessoa que eu atendi não respondeu. E aí o que acontece? Se você faz essa etapa, entende essa etapa e faz essas etapas, você vai ter um sucesso muito grande. E o pré-talk é uma etapa essencial também, ela é responsável por 80% da hipnose. Então, para vocês verem a importância, esses tópicos que nós estamos trazendo, é passado nos cursos de um dia, de um fim de semana, muito rápido, que a pessoa não entende, não percebe a essência. E aquilo, praticamente, você vai conseguir entender e aprofundar e ter referências. Depois do Pretalk, nós entramos com o IE7 e com Vinces. O que acontece? Nós procuramos fazer uma sequência que é normalmente utilizada quando você vai aplicar a hipnose. E o IE7 também, ele é um termômetro. Com o IE7 você consegue calibrar para conseguir o sucesso com aquela hipnose. É no IE7 que você vai perceber se você precisa voltar lá no pré-talk, se você precisa vestir mais a capa do mago, o que você precisa fazer que você ainda não fez. Por isso que a gente costuma apelidar o IE7 como um termômetro. Nós dividimos uma aula 5 com o IE7 e a aula 6 como convinces, porque a gente pensou que ia dar para dar tudo numa aula, só que nós percebemos que tinham muitos detalhes que precisavam ser ditos para ter uma boa hipnose. E aí nós fizemos a aula 6 com convinces, que é uma preparação do terreno para a hipnose acontecer de forma eficiente. Basicamente, convince é isso. E você vai perceber como você vai fazer, que técnica você vai usar. Você vai usar uma técnica fisiológica ou você vai realmente usar uma técnica hipnótica? O que você vai fazer para convencer aquela pessoa, para que ela engaje, para que ela siga as orientações que você está fazendo? Né? Isso é muito importante. Né? Depois dessa aula, nós vemos com a aula da Gi. Loop hipnótico, né, Gi? E quando a gente fala de loop hipnótico, agora a gente já está falando do fenômeno acontecendo. Aqui já, propriamente, a gente está falando de hipnose pura e aplicada, né? Então, dentro do loop, a gente fala sobre o poder que está nas suas mãos agora para você ter a sua prática terapêutica. Porque justamente a partir desse ponto aqui, né? Então, a gente tem as etapas iniciais de preparação, mas é uma preparação muito mais do indivíduo terapeuta, ou do indivíduo hipnólogo, para chegar aqui, ó, a partir do loop hipnótico, agora a gente já está falando da prática propriamente dita, aplicada agora com o outro, com o cliente, com aquela pessoa que está ali na sua frente, seja mesmo numa hipnose de entretenimento, por que não? Só que o loop hipnótico agora já é o processo acontecendo com o outro. Exatamente. Aí agora, depois do loop hipnótico, nós trouxemos as sugestões e componentes. Sugestões, a gente ouve muito falar, né? Todo mundo sabe o que são sugestões. E o que é o componente? Olha, como usar as sugestões e o componente durante a sua prática terapêutica é muito importante. Porque você tem que saber o que é um e o que é outro, e quando usar os dois. E às vezes você usa e não sabe nem o que está usando. Eu não vou dizer aqui o que é componente, porque eu sei que muita gente não sabe o que é. Olha, gente que eu conheço, que já trabalha com hipnose, um tempo ficou me perguntando, o que é isso, Lília? Que palavra é essa? E é uma palavra que ela é referência dentro de sugestões. Ela tem uma pequena diferença entre os sugestões e componentes, tem uma pequena diferença, e essa pequena diferença é importante na hora que você está trabalhando com hipnose com o seu atendido, com a pessoa que você está atendendo. Então, é uma aula também muito importante. Por isso que a gente está dizendo que essas aulas, elas são para você que fez aquele curso de fim de semana, você que fez aquele curso de um dia, aquele curso EAD, né? Essas aulas são para você. Você que passou assim pelo curso e está trabalhando e tem algumas coisas que você faz e às vezes não tem sucesso, não sabe por quê. É porque às vezes está precisando estudar mais essas aulas aí, né? E
A outra aula 9, são os níveis de aprofundamento do transe. Eu vou aí falar sobre a escala de profundidade hipnótica e a sintomologia do transe hipnótico. Aqui é uma aula assim, um pouco técnica para você conseguir identificar e você saber como você quer trabalhar. Por exemplo, eu quando faço prática aqui online para um grupo grande, eu não faço um aprofundamento muito grande porque é um grupo muito misto. Se eu fizer um aprofundamento muito grande, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que já estão acostumadas a fazer frequentemente a hipnose, elas vão aprofundar demais e não vão conseguir no ponto que eu quero. Agora, aquelas pessoas que fazem de vez em quando, elas já não vão aprofundar tanto, mas eu estando online com um grupo, eu não posso perder esse time. Então, por isso que às vezes, eu lembro que na outra vez que eu fiz, teve uma pessoa que chegou assim, que nem aprofundou muito e tal, eu notei que essa pessoa não aprofundou muito, em compensação os outros, com poucos comandos que eu dei, a pessoa aprofundou muito. Então, você saber esse detalhe técnico é muito importante, porque às vezes você está atendendo uma pessoa pela primeira vez. Você vai saber qual a técnica que você vai usar. Às vezes você está atendendo aquela pessoa pela 10ª vez. Aí já é uma outra técnica, porque senão você perde o objetivo, às vezes terapêutico ou o objetivo de street, sem saber qual é esse time, né? E aí depois nós vamos para outra, que é a indução, né, Gia? E de novo, aqui é uma outra aula totalmente técnica, né? Porque agora é o que a gente fala para o cliente, né? Como que a gente vai conduzir essa pessoa dentro do processo, tanto pelos comandos verbais, como pelos comandos não verbais que nós fazemos durante o nosso processo, né? Então aqui a gente vai explicar, vai esmiuçar coisinhas pequenas que às vezes a gente acha que nem é tão importante, porém faz toda a diferença. E aqui uma das coisas importantes que a gente ressalta durante essa aula é que a indução não é a hipnose como processo completo. Ela é a entradinha, é como realmente esse nosso cliente agora está saindo de um ponto, que eu vou usar essa metáfora aqui, da vigília, que ele está aqui conversando, para um ponto em que ele está pronto para passar pelo processo hipnótico, né? E aqui, nessa aula, a gente apresenta, apresento uma gama de formas que você pode pôr esse seu cliente em hipnose. E nessa aula também, se eu não me engano, o André deixou preparadinho nessa aula, já dela mesma, alguns ganchos para aula sobre comunicação, que te ajuda ainda mais até como falar modulação de voz e tudo isso, que são aulas que não são especificamente do curso dos caminhos para uma hipnose de sucesso, mas entram como aulas bônus para você poder aprender um pouco mais sobre como se comunicar dentro da hipnose. E aí a aula 11 e 12 que valiam. É isso aí. E aí, o que acontece? Nós damos sequência com abreação, que, na verdade, é um desafio para muitas pessoas, né? Porque algumas pessoas não sabem o que é, como lidar, né? Então, a abreação, eu coloquei aqui o desafio e a oportunidade, porque é também uma oportunidade na hipnose. E nós trazemos a definição aqui do que é a abreação, qual a diferença da catarse e como identificar. Eu queria lembrar também o seguinte, como a Gita falou agora há pouco, todas as nossas aulas, a gente, de alguma forma, às vezes a gente vai trazer uma referência de uma outra aula dada dentro do Praticadamente por um de nós ou por algum convidado, né, que veio e que deu e que complementa esse estudo. Por isso que nós estamos falando que não é só, tem essa aula que você vai aprender tudo, mas a gente traz referências também para você poder estudar e ampliar aí o seu entendimento, o seu conhecimento. E a abreação é uma aula também muito interessante aí, e eu cito algumas referências aí para vocês aprofundarem sobre abreação e catarse também. E a próxima e última, né, é sobre signo sinal e de-hipnotização. É muito interessante porque signo sinal, eu venho falando aí, dando outras referências com relação a isso, porque aí a gente vai falar também de âncora nessa aula, e a de-hipnotização também, que poucas pessoas utilizam, que seria você tirar a pessoa da hipnose, né? E é uma aula bem objetiva, trazendo o que é o objetivo, e nós trazemos também orientações práticas com relação a essa aula. Então, são uma sequência de 12 aulas que nós trazemos para que você enriqueça o seu conhecimento dentro aqui desse nosso curso Praticadamente. E, dando continuidade, nós queremos trazer também uma novidade que a gente está há um tempo querendo implantar, que é o apoiador Praticadamente.
que nós já temos alguns que apoiam praticamente com aulas, com divulgação, com participação, e financeiramente nós também temos alguns que apoiam, porque para a gente estar no Zoom com várias pessoas, a gente tem que pagar o Zoom, a gente tem uma série de coisas, de valores aí que a gente tem que trabalhar também, né? Então, nós resolvemos aí organizar melhor esse apoiador, trazendo aqui para o Praticadamente vamos dizer assim, primeiro apoiador, o apoiador nível 1, que a gente chama de amigos do Praticadamente, que a maioria, eu acho que todos que estão aqui são, e nós temos muito que são aquelas pessoas que participam do grupo geral do PDM lá no WhatsApp. E esse povo todo que participa e alguns convidados que vêm, têm acesso às lives ao vivo e às aulas gravadas, e vão ter agora, como já tiveram, algumas lives livres, algumas lives extras ao vivo. Esse grupo 1 vai ter acesso. É uma modalidade gratuita, a gente não cobra nada, e que tem essas lives toda quarta-feira, a gente faz roda de conversa, a gente traz temas, né, para todos participarem de forma gratuita. E agora, nós temos os outros níveis, né? Nós temos o nível 2, que a gente chama de explorador terapêutico, é aquela pessoa que ela quer explorar um pouco mais a terapia, e aí ela tem todo o benefício do grupo 1, e tem também acesso às gravações das lives extras. Nós já vamos começar com as lives extras esse mês, tá? Que é um dia da semana. Vamos procurar fazer às segunda-feira, porém, essas lives não vão ser fixas num dia da semana. Por quê? Porque a gente vai trazer convidados que às vezes não podem fazer a live no dia que a gente assim gostaria, mas eles vão trazer conhecimento. Nós já vamos ter agora, daqui a pouco eu vou falar dessa live de janeiro, que nós vamos ter ainda semana que vem. E então vai ser sempre aberto ao público, porém, a gravação dessa live vai ser só para o explorador terapêutico. O explorador terapêutico também, pelo fato dele fazer uma contribuição, uma pequena contribuição mensal, que pelo menos aqui no Rio é menor do que um hambúrguer nas lojas famosas, vamos dizer assim, né? Ele tem também desconto nos cursos iniciais, ou seja, vai ter desconto nesse curso que nós estamos. Já são pessoas que já tiveram desconto no como é que é o nome do curso que nós fizemos em Campinas, gente? Me ajuda aí que eu esqueci. Viver de terapia, não? Hã? A imersão do Irmo? A imersão que o Irmo encabeçou aí, que participaram vários, né? Essa imersão teve desconto para o pessoal aqui do Praticadamente, né? E quem for desse grupo aí, explorador terapêutico, vai ter desconto nesse nosso curso, na próxima imersão e em outras oportunidades que nós vamos trazer aí. E nós vamos trazer um e-book trimestralmente para que nós inclusive já trouxemos ano passado, né? E aí nós temos também o terceiro nível de terapeuta em expansão, que tem todos esses benefícios e mais a participação no grupo de estudo. Esse grupo, no ano passado, nós estudamos o livro, pegamos o final do livro 1980 de Reich, né? Reich 1980. Nós tivemos antes o Corpo Guarda das Marcas. Nós normalmente procuramos nos reunir toda quinta-feira para fazer esse estudo. E então vai poder participar desse grupo. Esse ano a gente está, ainda não chegamos à conclusão de qual livro, mas a gente está querendo trazer um livro aí também. A gente aceita a sugestão e nós vamos dar mais ouvido às sugestões do pessoal do grupo Terapeutas em Expansão para fazer esse estudo. Então, é o terceiro nível, que é com esse valor aí, que aí já está uma coisa mais que um hambúrguer, mas ainda não dá um hambúrguer com a coca. É só um hambúrguer aí, hein? E o último nível, que é um nível que a gente está ainda em construção, estamos organizando, porque nós vamos vir com um site aí, é o mestre terapeuta, que ele vai ter tudo isso aí, e mais o benefício de fazer anúncios no Praticadamente, dentro das normas e diretrizes, porque muita gente chega e fala assim, eu posso anunciar meu curso, eu posso anunciar meu livro, eu posso anunciar não sei o quê, e a gente segura um pouco isso, principalmente no WhatsApp, porque a gente não quer que fique um grupo de anúncios, porque tem gente que não gosta, tem gente que reclama, a gente já passou por muitas coisas dentro do grupo do WhatsApp. Vocês nem imaginam, com tantos participantes, quantas coisas nós já passamos. E aí a gente restringe um pouco, a gente pede sempre, você quer divulgar? Fala com um dos gestores para a gente analisar, para a gente pensar aí, para que a gente não tenha reclamação, porque nós já tivemos muitas reclamações. E por isso que a gente faz essa moderação aí, para que o grupo caminhe harmoniosamente, porque a intenção do grupo do WhatsApp é tirar dúvidas. Inclusive, todos aqui podem chegar lá, tirar dúvidas, você vai ter opiniões e conceitos de terapeutas diferentes. E a gente ali procura respeitar a opinião do outro.
se o outro tem uma visão, às vezes, um pouco endurecida, e o outro tem uma posição um pouco que a gente acha que está viajando, a gente respeita a opinião do outro, porque ele está no estudo dele, no entendimento e na verdade dele. E as trocas ali de ouvir um com opinião, outro com outro, uma visão, outra com outro, vai fazendo com que a gente vá flexibilizando e ampliando a nossa própria visão. Então, nós aprendemos isso com a prática. Então, a gente respeita todas as opiniões de quem acredita, de quem não acredita, e o importante é trazer aí um entendimento melhor. E como fazer tudo isso? Para fazer tudo isso, nós fizemos um registro no Apoia-se e criamos um link, essa é a página, apoia-se/praticadamente, em que você escolhe qual que você quer e entra ali. Ali nós já vamos ver, nós temos também um formulário para se inscrever no grupo, e através desses cadastros nós já vamos ver que você está inscrito e está participando, e nós vamos aí fornecendo esses benefícios para os participantes do grupo que queiram nos apoiar dessa forma. Mas caso não queira, não possa, a gente pede sempre. O fato de você estar vindo aqui, assistindo a live, compartilhando no YouTube, seguindo a gente nas redes sociais, você já está fazendo uma contribuição muito boa e muito grande, e nós somos muito agradecidos por isso, né? E eu gostaria de dizer aí que esse curso, que nós demos o nome carinhosamente de Os Caminhos para uma Hipnose de Sucesso, são 12 temas que eles totalizam 10 horas de aula para dar a virada que você busca, de repente, na sua terapia, no seu curso, no seu trabalho, né? E qual o valor, né? Nós trouxemos esses valores que nós achamos que são valores mais adequados para o que nós estamos entregando, né? Público geral, 247. O que é o público geral? Que tem pessoas que veem a propaganda, não participam do grupo, não participam do WhatsApp, mas querem adquirir, 247. Público PDM do WhatsApp, aquele público nível 1 que não tem contribuição financeira nenhum, 197. E o apoiador do PDM, qualquer nível de apoiador, 97. Esse valor nós achamos que é um valor justo pelo conteúdo que nós entregamos, né? E caso tenham alguma dúvida, queiram alguma ajuda, orientação, as pessoas que nos conhecem sabem que podem nos procurar, que vão ter a ajuda e a contribuição com muito carinho aí que a gente traz, né? Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhadinha só rápida aqui que eu vi algumas mensagens. Sim, o Igor falou aqui, boa noite a todos. Na live a gente fala. O Igor é um dos grandes contribuidores do Praticamente, ele vai ter o curso dele aqui. Que mais aqui? Sim, o André deu uma sugestão aqui da gente começar o grupo de estudo com análise de personalidade pelos pés. Bem, a gente vai ver aí o que o pessoal vai sugerir aqui, né? Então, que mais? Deixa eu ver aqui. Sim, aqui no finalzinho já, eu estou vindo aqui agradecendo a todos aqui. A Marcinha fez essa arte aí, olha só, essas artes assim é coisa da Marcinha. Sigam a comunidade Praticamente e compartilhem, como eu falei. Tem o link do Apoia-se. Então, e nós agradecemos a atenção de vocês, de terem nos ouvidos. E vamos ver se a gente consegue dar um tempo de fazer uma prática de auto-hipnose que eu tinha prometido para todos aqui. Né? Deixa eu descompartilhar aqui, interromper o compartilhamento, fiz um negócio aqui contrário. E, gente, uma coisa que eu gostaria de falar, nessa mudança toda, a gente está procurando, né, antes de entrar na prática, nós estamos procurando fazer a coisa mais organizada. Aos poucos, né? Porque nós somos nós quatro e nós é que temos que fazer. Nós não temos assim, né? A Marcinha nos ajuda, a G nos ajuda, a Andréia. Na verdade, a gente fica aqui numa troca, né? Uma hora sou eu, outra hora é a G e a gente vai indo, né? E uma coisa que eu gostaria de compartilhar para vocês terem uma ideia de como nós estamos assim caminhando, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, olha só. Esse mês, eu acho que o Bruno está aí, né? Esse mês nós tivemos, dia 14, olha só, eu estou mostrando aqui no Canvas, tá? Vocês estão vendo? Tá vendo? Esse mês nós tivemos, dia 14, Ano Novo em Saúde Mental, que eu fiz umas dicas aí para iniciar o ano. No final, fiz uma prática. Hoje nós estamos falando da nossa especialização um aprofundamento com a hipnoterapia. No dia 28, nós vamos ter a terapia, como as terapias corporais podem regular o sistema nervoso com o IRMO. O IRMO, ele vai trazer
esse assunto tão importante que são as terapias corporais, e ele vai também trazer para a gente a data e os detalhes do curso que ele vai fazer no primeiro fim de semana de fevereiro. E a nossa live extra de janeiro será com o Bruno Oliveira. Eu vou esperar ele confirmar, que ele não me confirmou. Eu vou ter dia 26 aqui, mas não sei se vai ser segunda-feira 26, não. Que é onde a hipnose e o mentalismo se conectam. A gente vai ter essa live que é muito interessante para a gente que estuda hipnose e o mentalismo também, que é muito legal. Para fevereiro, olha só, a programação, bem dizer, já está quase pronta, porque falta a live extra que já está aqui na cabeça, eu só estou esperando a pessoa confirmar a data e o tema que nós vamos ter em fevereiro, provavelmente segunda, não sei se vai ser segunda, mas no dia 4 de fevereiro, antes do irmos da aula dele, nós vamos ter uma roda de conversa, a importância da atualização do terapeuta. Nessa roda de conversa, nós estamos convidando o pessoal que vai fazer o curso com o Irmo, e o Irmo, inclusive, por quê? Porque aí nós vamos ver a importância de se atualizar, porque o curso do Irmo não é só um curso de ele aborda o trânsito verbal, ele aborda a terapia dos pés, e então, são vários terapeutas diferentes se atualizando. Gente, olha a importância do terapeuta estar fazendo um curso de atualização e, ao mesmo tempo, ele está passando por terapia, porque no curso do IMO ele vai passar por terapia também. Então, dia 4, a gente vai fazer uma roda de conversa, trazendo esse povo todo para trazer a experiência, a expectativa, como é que vai ser para o curso do IRMO. E, no dia 11, nós vamos entrar com um tema que está sendo assim, bem importante, já foi abordado lá, foi tido algumas perguntas sobre a psicoterapia assistida por psicodélicos. É uma terapia já utilizada em alguns lugares. A nossa parte jurídica está avançando muito com relação a isso, e nós vamos trazer, e eu vou chamar o Irmo aí, o Irmo está ouvindo aí, ele nem sabe, mas ele já está colocado dentro ainda desse negócio aí, mas vamos ver se o Irmo vem aí para nos ajudar a gente conversar sobre isso daí. E depois nós vamos, dia 18, falar sobre como o ambiente influencia na nossa vida, e dia 25 sobre doenças raras e saúde mental da família, né? Porque mês de fevereiro é um mês mais dedicado a essas doenças como Alzheimer, essas doenças mais difíceis e que impactam, todas as doenças impactam, mas que impactam muito e depende muito da família. Então isso aí é só para vocês terem uma ideia como nós, praticamente, estamos organizando e o que nós estamos preparando para as pessoas que nos seguem e que nos apoiam, né? Irmo, você sabia que você está participando disso tudo, Irmo? Boa noite a todos que estão aqui, boa noite. Bom dia ou boa tarde a quem vai nos ouvir depois. Será um prazer, vocês sabem que podem contar comigo sempre que precisarem aí, né? Adoro falar sobre essa parte das terapias corporais, inclusive da parte das terapias com os psicodélicos, né? A parte jurídica no Brasil está evoluindo bastante, mas ainda não está legalizada a terapia psicodélica, infelizmente, no Brasil. Já vou adiantar já para vocês. Né? A única que ainda pode ser usada é a ayahuasca, mas a gente vai discutir isso tudo, né, nesse dia aí da live, né? Mas é um tema fascinante e os resultados, gente, e as pesquisas avançaram muito, principalmente pós-pandemia. Então, vai ser uma live muito, muito interessante para quem quer se atualizar aí com essas novas técnicas que estão aí disponíveis e fazendo grandes benefícios aí as vítimas de situações de estresse pós-traumáticos, as pessoas com depressões severas, né? Então, é fascinante os resultados. E quero agradecer muito, praticamente, pela força que está dando aí, né, na divulgação do curso, que vai ser agora no próximo final de semana, no primeiro final de semana de fevereiro. Eu estou empolgadíssimo para esse curso, né? Em todos eu estou, mas nesse em especial o Fábio Peloso já confirmou a presença. Então, assim, vai ser bem bacana, porque vai unir a técnica da personagem pelos pés, né, e com ele ali, que é a parte de fisiognomonia, uma pessoa incrível. Então, assim, a gente sempre quis fazer um feedback de algumas coisas, então ele vem para cá, e depois, quem sabe, a gente lança alguma coisa junto, né? Então vai ser bem, bem interessante essa parceria. Inclusive, a Carol Degani vai estar no domingo, né, dando uma palestra sobre sexologia, e, assim, graças a Deus, está de vento em polpa tudo isso. Isso aí. Obrigado a todos vocês. Isso tudo que o Irmo falou é muito importante. A gente, praticamente, vê essa importância de trazer terapias diferentes, de trazer terapeutas, de fazer terapia, de falar sobre e de ter atualizações, né? Às vezes com temas polêmicos, às vezes, né? Mas sempre procurando trazer esse equilíbrio. E, como eu falei, não sei se o Bruno está podendo falar,
nós vamos ver se semana que vem sai essa live maravilhosa, porque ele vai trazer aí o mentalismo e a hipnose, que tem pontos bem interessantes. E o Bruno também é um profissional excelente, em que ele tem um curso também maravilhoso, o curso dele de mentalismo, de street, e ele também é um grande apoiador aqui do Praticadamente, e trabalha muito bem, com muita responsabilidade também, vamos dizer assim, muito carinho com todos que participam, né? Trazendo sempre experiência, mostrando pra gente, e tudo isso com muita alegria, porque na verdade todo trabalho tem que trazer essa leveza, né? Tanto o Bruno como o Igor, eles trazem essa leveza, porque às vezes o terapeuta ele acha que ele tem que ser muito sério, né? Tem que ter seriedade e não ser sério. Tem uma diferença de seriedade e de ser uma pessoa séria, ranzinza, rabugenta, né? Então é sobre isso. A gente trazer de uma forma leve para que a terapia seja fluida, né? Então, deixa eu ver. Depois eu vou confirmar a data com ele, né? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se gostaria de fazer algum comentário, se tem alguma dúvida, porque aí eu vou para a prática, da gente fazer essa prática que eu comentei com vocês que eu iria fazer. Algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, se ninguém falar nada, se o silêncio impera, é sinal que tá todo mundo concordando, todo mundo gostando, tá tudo bom, ninguém tá xingando, né, Andréia? Então a gente pode pensar em fazer uma práticazinha, né? Essa prática que eu trouxe aqui, que eu acredito que não é tão rápida como a outra, mas é interessante, ela tem a função de fazer assim uma faxina no que não nos serve e trazer um equilíbrio para a gente com as nossas emoções, na nossa mente. Então, esse é o objetivo dessa auto-hipnose aqui, é você fazer uma faxina nas suas emoções, trazer um equilíbrio, né, no que você, de como você está, né? Vocês topam? Eu estou vendo muita gente com tela fechada aí, porque fazer com tela fechada só é meio complicado, porque eu não vejo, né? Mas eu sei que nem todo mundo está podendo participar. Vocês vão poder participar para que eu tenha um termômetro de como vocês estão, né? Estou só vendo aqui. Porque aparece no vídeo, vai ficar quando fica na gravação, só aparece quem está com a tela aberta, né? Quem está com a tela fechada não aparece. Mas ao mesmo tempo eu fico meio assim com a tela fechada. Vocês sejam responsáveis aí. Autorresponsabilidade é muito importante. Né? Adotem uma postura aí segura. Todos nós aqui somos terapeutas. Estou vendo aqui, todo mundo aqui é terapeuta. Se você não é terapeuta, tá bom, Nando disse que está dirigindo, não vai fazer, tá tranquilo. Vai ouvindo aí que você da próxima, você já sabe até como fazer sozinho. O que acontece? Todos nós que somos terapeutas, a gente aprende, quem não é terapeuta que esteja assistindo, é bom saber. A gente aprende que para fazer a hipnose, a gente tem que estar sentado de forma segura, de preferência sentado. Deitado, muito deitado, a gente acaba mandando um comando para o cérebro que é para dormir. Por isso que normalmente o pessoal fala, faz sentado, ou então inclinado, assim, né? Porque a gente tem, como alguns sabem aqui, a parte fisiológica, né? O não verbal. O que o não verbal diz? Que você sentado, você está acordado. Deitado, você é para dormir. Isso é o não verbal do nosso corpo, né? Então, em termos, né, da hipnose que a gente faz aqui, né, falada, você está sentado ou ligeiramente inclinado, a cabeça é bom às vezes estar apoiada porque você relaxa muito, né? E os pés de forma firme no chão. Por que firme? Porque se você estiver mal posicionado, num momento de muito relaxamento, você pode cair para frente, cair para o lado, tombar, você pode até se assustar. Então, por isso que é bom estar de uma forma mais segura, né? E estando assim, você já está preparado em termos físicos para fazer, né? Então, eu vou começar, que agora eu já acredito que está todo mundo preparado, né? Então, adotem aí a posição segura que vocês estão acostumados a fazer. E eu vou fazer essa condução aqui, pedindo para que vocês comecem, a partir de agora, a trabalhar a respiração. Respirando profundamente e soltando o ar lentamente. Esse é um outro comando para que o seu corpo relaxe.
Ao fazer 3 vezes essa respiração, enchendo o pulmão e soltando o ar, você está dando o comando que seu corpo pode relaxar. Depois que fizer as respirações, no seu tempo, eu vou pedir que você feche os olhos, se você ainda não fechou. Ao fechar os olhos, você está diminuindo as distrações e conseguindo, assim, aprofundar mais e mais. Vá respirando no seu tempo e, a partir de agora, você entra em contato com as suas emoções. Respirando e sentindo o fluxo da sua corrente sanguínea, do seu batimento cardíaco. Você vai acessando as suas emoções. Perceba dentro de você o seu coração. Você está dentro do seu coração. Perceba como está esse seu coração. Você vai perceber que existem emoções e sentimentos espalhados. Alguns estão em lugar de destaque nas prateleiras do seu coração. Outros estão espalhados pelo chão. Algumas emoções e sentimentos precisam ir embora. Mas antes, tem algo a lhe ensinar. Imagine prateleiras no seu coração e comece a organizar as emoções. O amor, a compreensão, a alegria, a colaboração, a empatia. Cada emoção, cada sentimento tem uma função na sua vida. Vá percebendo essas emoções. Perceba essas funções e vá agradecendo. Agora, comece a organizar os sentimentos e as emoções que estão espalhados pelo chão. Cada sentimento é um professor e tem algo a lhe ensinar. A raiva, o que ela tem para ensinar? O medo, o que ele tem para ensinar? O medo tem uma função vital de sobrevivência, mas existem certos medos que paralisam e prejudicam a nossa evolução. O que o medo ensinou a você? A tristeza, o que ela tem para lhe ensinar? Continue organizando o seu coração, percebendo as emoções e os sentimentos. Perceba que há uma lata de lixo cor-de-rosa na porta do seu coração. E você começa a jogar fora, na lata de lixo, as emoções e os sentimentos que não deseja mais na sua vida. Mas observe que, antes de jogar fora, é preciso compreender qual a lição aprendida com a emoção ou o sentimento. Organize seu coração e vá percebendo cada vez mais limpo, claro e organizado. Os sentimentos e as emoções que você deseja colocar nas prateleiras são organizados com facilidade. E aqueles que você deseja jogar fora trazem um aprendizado e facilmente você os libera, os deixa ir. Agora vá finalizando a limpeza, a organização e veja seu coração claro, limpo e organizado. Um caminhão de lixo cor-de-rosa vem se aproximando e retira a lata de lixo cor-de-rosa do seu coração e leva embora. Perceba o caminhão se afastando em uma estrada, indo cada vez mais longe, cada vez mais longe. E você já não consegue mais ver o caminhão. Foi embora. Perceba seu coração mais uma vez. Claro, limpo, organizado.
cada emoção no seu devido lugar. Uma sensação de leveza e bem-estar. Fique assim um instante. Isso. Perceba que essa leveza, esse bem-estar, é como uma luz que vai se ampliando, ampliando, expandindo, expandindo em todo o ambiente que você está, expandindo na sua casa, no seu bairro, expandindo e levando essa tranquilidade, essa leveza, essa paz em todo o seu estado, em todo o país. Essa expansão leva paz, harmonia, tranquilidade em todos os lugares, em todos os campos. E você se sente muito bem, muito leve. Perceba você dentro desse seu coração expandido. Agora, lentamente, eu vou contar até 5 e você vai, aos poucos, sentindo essa concentração de leveza toda em você. 1, você sente muito bem. 2, você vai tomando consciência do seu local. 3, você sente todo o seu corpo. Pode mexer, espreguiçar se quiser. 4, se sentindo muito bem, se preparando para abrir os olhos, sentindo paz e tranquilidade. 5, no seu tempo, você pode abrir os olhos. E mais tarde, quando você for dormir, deitar a cabeça no seu travesseiro, você vai dormir a noite toda muito bem e acordar melhor ainda no seu horário, tendo um dia maravilhoso, bem esperto. Muito bom. Todos bem? Se sentindo bem? Que bom. Se preparem para dormir bem mais tarde, tá? Dormir a noite toda. E acordar muito bem disposto, ter um dia maravilhoso amanhã. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está todo mundo aí dormindo? Muito bom, maravilhoso. Então, para não quebrar essa tranquilidade, eu vou passar para o Andréia, se ele já estiver acordado. Agradeço a presença de todos vocês. E compartilhe essa live com mais pessoas que vocês puderem. Participem das nossas lives, do nosso grupo e venham contribuir. Eu vou convidar alguns de vocês aí para fazer live, hein? Se prepare, eu, a Marcinho, o Agi, vamos entrar em contato aí, o Andréia, né? E vocês podem trazer sugestão, de repente algum tema, alguma coisa que vocês acham importante. Pode trazer que a gente aceita a sugestão, hein? Né? Fazer uma roda de conversa, vários terapeutas falarem de algum assunto. É sempre bom trazer mentalidades boas, novas, diferentes. Não é isso, Andréia? Isso aí. Uma roda de conversa é sempre bom, gente. Vamos planejar bastante para esse ano. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma live aí e com bastante informação para vocês dos nossos cursos, do curso que vão ter aí, dos nossos associados também, e a nossa programação, tá? E as nossas novidades aí. Então, quer dizer, hoje foi bastante produtivo para vocês, tá? Em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a Lilian Fleig e a Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para a gente continuar evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar, porque assim, juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Com apoio e amor fazermos florescer.
crescer. No praticadamente somos conexão, guiando quem busca a sua transformação. Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No praticadamente somos conexão, guiando quem busca a sua transformação.